Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que está aqui no AM 1330. A partir de agora, você fica muito bem informado, sabendo o que de mais importante aconteceu na região oeste da Grande São Paulo nesta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2013. Essa é a edição número 202 do Jornal da Terra, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e ser assim escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5:01, esses são os destaques da edição número 202. Denúncia anônima coloca mais 2 na cadeia por tráfico em Barueri. Ladrões batem ônibus que tentaram furtar durante fuga na Avenida das Flores. Roubaram um ônibus, é mole? Defesa Civil de Carapicuíba realiza simulação de salvamento no Parque da Aldeia. Jandira abre inscrições para a segunda edição do Casamento Comunitário. Prefeito de Pirapora do Bom Jesus, Gregório Malho, promete construir 302 casas populares em 2014. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. 5:02 agora. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Já vou anunciar os meus convidados. Antes, deixa eu lembrar que você participa aqui do programa mandando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. Pode também participar entrando nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. Você encontra a fanpage oficial do Jornal da Terra, www.facebook.com/Jornal da Terra. Não esquece, por favor, de clicar em curtir quando acessar a página. Assim, tudo que for postado lá você vai ficar sabendo em primeiríssima mão. Bom, hoje estou aqui com... Antes de eu dizer que daqui a pouco, para você que mandou o seu e-mail, que fez perguntas, daqui a pouco eu vou bater um papo com o nosso colunista de educação aqui no programa, o vice-prefeito de Itapevi, Cláudio Azevedo Limas. E hoje, em especial, vai falar da precarização do trabalho e do professorado no estado e dessa polêmica lei complementar 1093, que segundo o Cláudio, dá uma ajeitada na coisa. Sabe o que é aquela coisa? Dá uma remendada. Então daqui a pouco nós vamos conversar com o Cláudio Azevedo Limas, que toda sexta-feira está conosco aqui no Jornal da Terra. Danger Soares. Eu ia chamar Danger Oliveira. Danger Soares, tudo bem contigo? Bom recebê-lo. Faz tempo que você não vem aqui, meu amigo. Tava meio sumido, né? Os caras não fizeram pagamento, né? Aí você some, né? Atrasou o salário, né? A gente dá uma sumida. Boa tarde, Rodrigo. Agora tá tudo certo? Tá tudo certo. Os caras fizeram um depósito aí hoje de manhã, né? Eu confirmei a presença aqui. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Você veio com a companheira
Eu trouxe aqui a presidente da União de Estudantes de Itapevi. Exatamente, tem uma correria nos próximos dias, né? Ela tá organizando aí a ida da turma lá para Minas Gerais. Boa tarde, Brenda Oliveira, tudo bem? Boa tarde, Chega um pouquinho mais perto. Aí, essa distância tá ótima. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. Hoje eu não esqueci o nome da rádio. Por favor, né? Não vai receber também. Também não vou receber. Não, pior que encerrar o nome da rádio, demite o apresentador, pô. O apresentador tem a obrigação de deixar claro isso, pô. Mas você sabe que, não, tá, tudo bem, eu estava aqui fazendo a cabeça do programa e me esqueci do seu nome, do seu sobrenome. E não me lembrava de jeito nenhum. Então você, mesmo que errasse o nome da rádio, estaria perdoado. Você tá bem? Tô bem, eu senti saudades de você. Que bom. Aí eu falei, vou visitar o Rodrigo hoje. Você sabe que aqui é raro, nós temos mulheres aqui, é um baita clube do Bolinha aqui. E quando tem... Tocou o telefone, não posso atender agora. Quem será no mundo que não sabe que eu tô no ar nessa hora, cara? Tenho vontade de ligar aqui agora pra saber quem é, porque eu tô no ar nessa hora, de segunda a sexta, e me ligam nesse horário. Deve ser alguém, só se for alguém cobrando o cara, né? Enfim. É a namorada também, né? Sei lá. Tá. Ô Brenda, já nós vamos falar mais disso. Mas vocês vão participar do CONUBS. Tá, vamos explicar para o ouvinte da Rádio Terra o que é o CONUBS, essa sigla quer dizer o quê? Congresso Nacional de Estudantes Secundaristas, onde a gente vai eleger uma nova diretoria para a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que hoje é a segunda maior entidade de representância dos estudantes, sendo a primeira a UNE, que representa os estudantes universitários. Existe a UNE ainda? Olha, com muitos erros, muitas falhas, existe. Mas sabe o que eu acho estranho? Que a gente tem mais secundaristas no Brasil do que universitários. E no movimento estudantil é o contrário. A gente tem mais universitários se movimentando do que secundaristas. Mas é uma questão de amadurecimento. As pessoas vão ganhando formação e aí vão despertando pra política. Acho que é natural até isso, né? Eu tenho algumas controvérsias com isso. Mas é que você está vivendo exatamente esse momento de ser uma estudante secundarista. Então, quer dizer, na verdade, você já está na universidade. Sim. Mas se você tiver certeza de alguma coisa com a idade que você tem, tá tudo errado. Tem que ter muitas controvérsias, muita dúvida na cabeça mesmo para descobrir. Essa parte é muito positiva. Eu acho que hoje a gente sofre um processo de retrocesso no movimento estudantil, na realidade, se a gente comparar com processos anteriores. Porque antigamente a gente tinha muita atuação dos grêmios nas escolas, né? Sim. E hoje a gente já não tem tanto. A gente vai conversar um pouquinho mais. Não, é evidente que eu vou falar aqui, até você não vai gostar, mas com data venda, eu preciso dizer... A UNE, e eu vou falar somente da UNE, eu perguntei se ela existe, porque eu não vou falar mais da UNE. A UNE tá debaixo do sapato do governo federal, pô, sabe? Tá debaixo do sapato lá. A gente não vê nada. A gente eu falo, quando tem escândalos de todos os lados, você não vê a UNE indo pra rua. Aliás, faz muita falta. É uma entidade histórica nesse país. Grandes lideranças sempre, desde que a UNE existe, passaram pela UNE. É um excelente formador da classe política, inclusive. Mas eu não sei o que você pensa, D'Angelo, mas eu fico triste quando vejo a UNE vivendo, sendo manteúda desse jeito, porque ela não tem força. É complicado, né? Isso aí é o resultado do aparelhamento, né? Quando os líderes estudantis são muito próximos, se aproximam muito de um certo governo, né? Você pega os dados do quando o FHC, no momento que o FHC era presidente da República, o movimento estudantil, a UNE, recebia repasse de 100 mil por ano, 40 mil por ano, chegou a receber até 12 mil no ano. Já no governo Lula teve momentos que a UNE recebeu 100 milhões de uma vez só, num repasse anual. Outro ano recebeu 178 milhões e agora está no processo de construir a sede lá na Cerro do Flamengo ali e tal, né? Não, mas receber dinheiro é bom, né? Porque ela se fortalece, ela não pode se prostituir dessa maneira, não pode. Isso aí é óbvio que
Assim, agora de todo o coração, Brenda, a gente vai falar aqui. Você acha que isso corre o risco de acontecer também na União dos Estudantes Secundaristas? Ou por ser uma entidade que representa o estudante mais jovem, ainda não sofreu esse assédio duro do governo para ter debaixo do sapato, como eu costumo dizer aqui? Olha, Lobo, eu vou falar primeiramente a respeito da questão que você abordou, que a Uni e o Danger abordaram. A Uni ela tem recebido muito dinheiro e isso é muito bom, desde que ele seja muito bem usado. Sim. E isso é uma coisa que a gente está vendo que a gente tem o direito, como o governo, ele presta contas para o cidadão, a União Estudantil também tem que prestar essas contas. Sim. E muitas das vezes a gente não tem uma prestação de contas. Então, onde assim, vamos especular, né? Vamos deixar curiosidade no ouvinte. Onde que está indo esse dinheiro? Não, então, acho que essa é uma preocupação sua que milita no movimento, que uma hora vai estar militando na Uni. Para você é importante. Agora, para o grosso da população, a pergunta é: cadê a Uni? E aí a gente fala da UBS, no caso. Hoje, a UBS, ela tem vários setores, e cada setor ele acaba desenvolvendo uma atividade. A gente tem o setor da mulher, a gente tem o setor de financiamento, o setor de meio ambiente. Então, dependendo do estado que você tá, você tem um tipo de atuação. O problema é que eu tô vendo que nas grandes metrópoles a gente tem uma pouca atuação, como foi em São Paulo, como foi no Rio de Janeiro, onde foram palcos, Florianópolis, que foram o palco das grandes manifestações, por exemplo, contra o aumento da passagem. Certo. E a gente não viu uma atuação contra isso, entendeu? Contra esse aumento. E em Itapevi teve até uma movimentação, mas o prefeito sempre está trabalhando de acordo com a população, e ele nem esperou ter as manifestações e já teve lá uma diminuição da passagem. Dialogou e entendeu. Isso. Aí as pessoas falam, mas foi pouca essa diminuição. Mas se a gente analisar, para você voltar atrás, depois de um acordo fechado... Não, é inédito. Voltar atrás é muito complicado. Então, assim, a gente teve uma iniciativa dele que falou assim, não, vamos analisar toda essa retrospectiva que teve na capital, e isso vai chegar até a gente. Então, vamos trabalhar em conjunto com eles. E aí a UBS, ela tem muitos grupos que tem companheiros na Uni, né? Porque geralmente você participa da UBS, você aprende muito e dali você, vamos dizer assim, sobe de cargo. Tá. Aí você participa de uma chapa e geralmente você consegue se eleger a Uni. Então, assim, quem está na Uni, muitas das vezes acaba influenciando quem está na UBS. E aí a gente vai nesse processo como oposição, para falar, não, peraí, a gente é secundarista, a gente tem uma defasagem diferente, a gente tem atividades diferentes de quem está na Uni. Demandas diferentes. Então não dá pra gente ficar muito dando a mão e falando, a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Brenda. Financeiramente, a UBS tem alguma ligação com a Uni? Financeira, dependência, algo do tipo assim? Olha, eu não sei essa informação, eu não sei de passar. Eu sei que a UBS, ela, do mesmo jeito que a Uni, ela tem uma verba, porque a gente tem uma instituição. Talvez sim, talvez não. No Oconeg, teve representantes da Uni, né, lá, auxiliando no processo da montagem do Conubis, né? Agora, só realmente quem está lá dentro que... Vamos falar do Conubis daqui a pouco, então, aqui com a Brenda Oliveira, que é presidente da União dos Estudantes de Itapevi. Vou falar também aqui com o Danger Soares, falar um pouco da política de Itapevi nessa sexta-feira. Aliás, está bem Itapevi esse programa hoje, né? O Flávio Azevedo Limas, embora venha tratar de um assunto de amplitude maior, mas é o vice-prefeito da cidade. Bom, hoje é dia 18 de outubro, é o 291º dia do ano, só faltam 73 dias para 2014. Entre os famosos que fazem aniversário hoje... que faria no caso é o Manuel da Nóbrega, pai do... como é que chama? Do Carlos Alberto de Nóbrega. E Nelson Freire, o educador Nelson Freire, faria aniversário hoje. Grande Otelo faria aniversário hoje. E quem faz aniversário também é o Jean-Claude Van Damme. O Paulo Freire. Não, o educador, tá Paulo certo, Freire. Me equivoquei, então não tem nada a ver. Nelson Freire é um ator. Eu me equivoquei. É que lá em cima, lá na redação, eu vim com o Paulo Freire na cabeça. Então retira Paulo Freire, Nelson Freire.
Bom, hoje é aniversário da cidade de Pontal, fica na região de Mogi Guaçu região de Mogi Guaçu e também perto de Serrana, oeste do estado. E você que fica a 215 quilômetros de São Paulo e tem uma população de 42 mil habitantes. Se você é de Pontal e mora aqui na região, está para cá, parabéns aí para você então. Vamos começar fazendo nosso primeiro giro de notícias pelas cidades da região, são 5h14, então daqui a pouco a gente continua esse papo aqui com o Danger Soares e com a Brenda Oliveira, e também daqui a pouco vamos conversar com o Flávio Azevedo Limas, ainda hoje aqui no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Defesa Civil da Prefeitura de Carapicuíba realiza neste sábado um evento de esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre afogamentos e acidentes diversos com água no Parque da Aldeia, ao lado da estação da CPTM. Além das atividades da Defesa Civil, a Prefeitura disponibilizará a ambulância do SAMU e base do Centro de Testagem e Aconselhamento com atendimento sobre doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, hanseníase e tuberculose. O Canil de Osasco trará cães treinados para realizar uma simulação de salvamento e um representante do Corpo de Bombeiros de Barueri estará presente para falar da importância de agir rápido e de maneira consciente em casos de afogamento. Criada pela Prefeitura em 20 de fevereiro de 2009, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil atua na prevenção de acidentes causados por situações adversas e na impossibilidade de evitar tais circunstâncias, age no socorro e no auxílio às pessoas atingidas. A Defesa Civil conta com a presença da população no evento deste sábado para esclarecer qualquer dúvida e, assim, prestar o melhor atendimento em situações de risco. A Prefeitura de Jandira promoverá até 30 de outubro diversas ações como parte da programação do Outubro Rosa na cidade. O movimento realizado em todo o mundo é um alerta para a conscientização e prevenção ao câncer de mama, doença que está entre as que mais acometem o público feminino. Embora em escala menor, os tumores deste tipo também podem, com gravidade, afetar homens, razão pela qual eles também estão convidados a participar e interagir com os presentes em palestras e em rodas de conversas que, ao longo do mês, serão promovidas no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, e CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência. O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo anualmente. O nome remete à cor do laço cor-de-rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, de empresas e entidades. A mobilização começou nos Estados Unidos, onde várias províncias promoviam ações isoladas de combate à doença e de realização de mamografia no mês de outubro. Posteriormente, com a aprovação do Congresso local, outubro se tornou o mês norte-americano de prevenção do câncer de mama. Já estão abertas as inscrições para casamento comunitário que a Prefeitura de Jandira promoverá em 24 de novembro. Casais que pretendem aproveitar a ocasião para oficializar a união devem levar à Secretaria de Ação Social cédula de identidade, cartão do CPF, comprovante de endereço na cidade, registro de nascimento para solteiros ou certidão de casamento e averbação se já foi casado. Viúvos precisam juntar à documentação o atestado de óbito. A inscrição só será efetivada mediante a apresentação de todos os documentos, que devem estar em bom estado de conservação. O local para a cerimônia pública ainda será definido pela Secretaria de Cidadania e Ação Social, que fica na rua José Manuel da Conceição, sem número, na Praça das Bandeiras, no centro de Jandira.
O telefone para mais informações, 4772-7222, 4772-7222. Em 26 de maio passado, a Prefeitura realizou a primeira edição do casamento comunitário, com o apoio de empresários e comerciantes da cidade, e ofereceu uma festa ao som de uma banda gospel, além de um coquetel para 20 casais, seus familiares e seus convidados. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São 5h19, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Sexta-feira, e aí chegou mais um convidado nosso, outro itapeviense, mas também é um cara que pode falar de um contexto muito mais abrangente, regional, estadual, nacional até, o professor Luciano Oliveira, que está aqui também porque é ex-presidente da União dos Estudantes de Itapevi. Boa tarde, Luciano, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos ouvintes da rádio. E, enfim, vamos aí discutir temas voltados, né, à educação. Primeira vez que você está falando no rádio, você está meio tenso. Assim. Primeira vez. Primeira vez. Já quer tomar meu espaço eu dei uma entrevista uma vez para a Rede Cultura. É. Falando sobre a questão de vereadores, número. Não, mas tranquilo. Luciano, você hoje leciona no Estado, né, Luciano? No Estado. E que disciplinas? História e Sociologia na Escola Mene Maré Cirilo. Na Vista Alta, em Itapevi. E ainda milita, que eu conheço o Luciano, militar em pastorais. Milita em alguma pastoral? Não, né? Não, ultimamente não. Abandonou a igreja, né? Não, abandonei a igreja, não. A igreja pra mim é igual o PT. Você tá, mas continua dentro, né? Você nunca sai. Entendi. Então, Luciano, nós tivemos essa semana, comemoramos na terça-feira o Dia do Professor. Foi terça? Foi terça, isso. Dia do Professor. E a gente, obviamente, conversamos aqui com o Cláudio, trouxemos aqui o Cláudio Bessa, professor Cláudio Bessa, não sei se você conhece, de Jandira. Ele é secretário de Assuntos Jurídicos em Jandira, mas é professor porque gosta mesmo. Aliás, né, para se dar aula nesse país, a pessoa tem que ter um amor mesmo pela profissão. Se você fosse citar duas demandas urgentes para um professor, rapidamente, sem pensar muito, o que você diria que precisa melhorar urgentemente? Duas, vai. Redução de aluno por sala e resolver essa questão da categoria O. Eu vou explicar o que é categoria O. Categoria não, acho que você não vai explicar, não, porque o Cláudio vai explicar isso. Tá bom. Tá bom? Se sobrar, depois que no próximo bloco eu vou conversar com ele, se sobrar alguma dúvida, alguma coisa que ele não falou, você complementa. Eu achei que ele fosse falar de salário, pô. Ele vai contemplar. Mas tem a ver, Mas, Jô, eu queria aproveitar a oportunidade em manifestar essa questão da UNE e da UBS, né? Que a Brina estava falando. Tem sim uma ligação. A UBS e a UNE é governada pela UJS, União da Juventude Socialista. Certo. Na realidade, de socialismo não tem nada. Os caras promovem uma verdadeira máfia. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu estava... Você tem quantos anos agora? 31. Eu estava em um congresso... Tem 31 anos? Da não UNE. Tem cara não, hein? Da UNE. Tem cara que tem uns 25. Os caras, viu? Tá bonito, né? E na época eu estava na corrente, né? Você nem vai agradecer quando você falou, eu fiz uma elogio. Tá. Eu estava O ouvinte da Rádio Terra no Estreito, nós somos amigos há muito tempo. Há uma certa liberdade. O Luciano está mantendo a classe, né? Porque ele costuma ser explosivo, né? Eu estava na articulação, né? Junto com o partido na época, na corrente política do UNE, e o nosso líder diz o seguinte: não, vamos se aliar a essa tendência política, e o que importa para nós é política. Ou seja, o movimento estudantil hoje, infelizmente, e cabe a Brenda tentar resgatar em Itapevi, perdeu a sua lógica. Tá. E hoje ele vende carteirinha. Tá. Enquanto isso, o estudante... Vende carteirinha e forma políticos. Forma nem político está formando. Porque nem político está formando, porque os políticos que já foram formados pelo movimento estudantil ou morreram ou estão aí no poder. Então nem isso ele forma mais. E vemos hoje uma certa... um relaxo total com a educação, né, promovido pelo PSDB, no qual que você bem lembrado, né? Nós estávamos conversando uma vez sobre as manifestações. Por que houve essas manifestações? Porque os movimentos tradicionais, né, no qual também eu já fiz parte e faço parte do sindicato, infelizmente eles não representa mais. Mas eles são importantes. Não, mas não representa mais
o anseio da juventude. Não, exatamente, não são representativos. Então você tem educação de péssima qualidade, professores mal remunerados. Mas, né? Luciano, deixa eu fazer uma parte aqui. Eles não representam porque estão sob a guarda do poder constituído, seja o governo federal, o IPT, seja o governo estadual. Sim. Eles recebem recursos e ficam ali cerceados e tal. É por isso que perdem essa representatividade, perdem a sua força. Só que chega uma hora que vão perder a necessidade de existência. Viraram pelegos, né? Como diz o pelego que fica entre a sela do cavalo e o montador. Viraram pelegos, porque como Vargas... Essa é uma expressão muito usada na militância. Como Vargas fazia. Você quer ver um militante de qualquer movimento social, quer ver o cara ficar nervoso, virar na vez, chamar ele de pelego. Chamou de pelego, mesmo que ele não saiba o sentido do pelego, ele vai pra cima, vai sair na abraçada e pronto. Infelizmente, Jô, o movimento estudantil hoje, ele se tornou uma fábrica de carteirinhas. Lamentavelmente, tem pessoas boas? Tem. Só que a direção, né, a UNE, bem lembrado, eu sou professor de história. Quando você lê a história da UNE, você fica impressionado. Agora, quando você vê a UNE dos anos 60 até 90 e a UNE de hoje, realmente não existe, você está certo. A verdadeira UNE, ela foi queimada no Rio de Janeiro. E, infelizmente, ela nunca mais foi reconstruída, né? Então, o Jô é uma pessoa que de luta também, de batalha, né? Militante da igreja também, deixa eu lembrar, né? Ele sabe disso. Sou evangelizador. Então você sabe disso, né? Lamentamos muito. Esperamos que a Brenda, companheira valorosa, né? Que vem de um partido também que forma pessoas, que é o PSOL, isso eu tenho que admitir, né? E reerga o movimento estudantil. Na minha época do Dungeon, a gente tinha encontro do estudante, brigávamos mesmo. Nós temos, infelizmente, Jô, uma diretoria de ensino totalmente despolitizada, uma diretoria de ensino que, infelizmente, não apoia nem professor, muito menos alunos. Rapidamente, fizemos uma reivindicação no Meire Malé, eu e mais 15 professores, né? Reivindicando segurança, queimaram 2 carros nessa escola, de 2 funcionários, agressões a alunos, tomamos uma falta justificada. Então você percebe que a dirigente que estava substituindo a titular não tem um preparo nenhum para conduzir. E cabe a Brenda, a companheira valorosa, o meu sindicato também, né, que é bem representado pelo Flávio, bater de frente e mudar essa realidade. São 5h26, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia, hoje com o Dungeon Soares, com o Luciano Oliveira e também com a Brenda Oliveira. E já a gente vai voltar a falar de educação, falar da União dos Estudantes de Itapevi e as outras hierarquias do movimento estudantil. Mas, Danger, o funcionalismo lá em Itapevi vem ganhando mês a mês conquistas importantes, né? Aumento salarial, recomposição salarial. E agora, essa semana, a Câmara aprovou o aumento da licença maternidade, que era um pleito também antigo das funcionárias, das servidoras, né? Sim. Essa política de valorização do funcionarismo público já começou lá atrás, quando a Ruth assumiu a prefeitura em 2006, né? Você pode chamar de Ruth, né? Eu falo a doutora Ruth. É sempre doutora, né? O pessoal costuma chamar de prefeita até hoje. Ela passa, prefeita, minha prefeita, né? E não fazem isso com os outros, né? O monteiro passa na rua, o pessoal, Sérgio. Daí o cara mesmo passa e fala, o cara mesmo. Tipo, mas a Ruth, quando passa na rua, o pessoal fala, minha prefeita. Mas sabe que no jornalismo existe uma orientação para que você chame a figura política por um cargo que ele exerceu. E você vai chamar por aquele cargo principal que ele exerceu. No meio do jornalismo seria normal chamá-lo de prefeito. Sim. Mas você já vinha falando que essa valorização já vinha desde a prefeita Ruth. Já vinha lá de trás, né? Quando a Ruth assumiu o mandato no primeiro ano, eu lembro muito bem que o orçamento da cidade era 175 milhões de reais. Nossa, que diferente. É muito pouco dinheiro. Uma cidade que tem 200 mil habitantes e uma máquina muito pesada. Foi que ela herdou da Alvani, que era mesmo uma máquina muito pesada. Esse é o orçamento de Jandira hoje, sabia? Exatamente. E hoje nós temos um orçamento lá na cidade aproximando aí dos 700 milhões de reais. Então dá para distribuir renda, né? E como distribuir renda?
valorizando o cara que trabalha todo dia na cidade, que atende bem a população. Aí você vê que os serviços prestados pela prefeitura têm melhorado, a aprovação do governo é muito boa, e a questão da licença maternidade foi um avanço, a questão do Vale Transporte, que não tinha, é outro avanço, e a RUT vem sempre dando aumento, reposição salarial e ganho real, não é só repondo as perdas da inflação, não, é dando também ganho real. Tipo, se você olhar o poder de compra do funcionário público há 6, 7 anos atrás e hoje, ele consegue comprar muito mais do que ele comprava com o salário que ele recebia há 10 a 8 anos atrás. Então, repondo perdas e também valorizando também, né? E dando ganho real para aquela profissão que ele exerce ali e tal. E um outro encaminhamento que o prefeito tem dado muito bem lá é seguidamente dar posse aos concursados. Porque tem muito lugar também que os caras realizam concurso e não chama nunca, né, cara? Exatamente. Ontem ele esteve lá na Secretaria de Assistência Social, onde eu fico também trabalhando, e deu posse a 16 funcionários lá, né? E tá sendo feito isso em todas as secretarias, ele está chamando o pessoal, né? Normalmente o pessoal faz concurso, arrecada fortuna, porque é muito, cara, é muito dinheiro que arrecada um concurso público, não é pouco dinheiro, não. Você faz um concurso público, 10 mil pessoas que se inscrevem, cada um pagando 40, 50 reais, aí você vê o montante de dinheiro que é. Aí depois o cara chama 10 pessoas, 15 pessoas, né? E aí o concurso dura 2 anos, acaba, aí depois faz outro concurso, né? Isso aí deveria ser um crime até. Se você vai fazer um concurso, tem que chamar um mínimo de vagas, né? Se você acha que esse é um problema que a Câmara Municipal de Itapevi hoje está padecendo por conta desses seguidos concursos e antes não tinha convocação de funcionários? Eu acredito que sim, eu acho que sim. Por isso hoje... que o Ministério Público está pegando no pé, porque tem que dar posse, porque antes faziam os concursos, mas não convocavam. Exatamente. Aí você pega as câmaras da região, não tem tanto concurso público que nem tinha em Itapevi, né? E tem muitos cargos. A Câmara de Osasco, eu não sei se é bem o número real, mas tem 20 comissionados cada vereador. Eu sei que Carapicuíba é 50%. 50% comissionado. Então, e Itapevi agora, a recomendação e acho que a determinação até, eu acredito, dizem lá que até 31 agora tem que demitir todos os funcionários comissionados. Cada vereador fica com um só. Só um? Só um. Um vereador vai ser o vereador e um chefe de gabinete. Um curso superior. Não, mas é um absurdo. A gente sabe que a ideia é promover a legalidade quando convoca essas pessoas que prestaram um concurso, mas é um absurdo que o vereador não possa ter 2, 3 nomes de sua confiança. É um absurdo, porque uma coisa é o executivo. O executivo, ele precisa de técnicos, né? Ali tem que ser pessoas que vai executar, né? Que vai atender a população, prestar um serviço. E a Câmara, gente, a Câmara é feita de política, a Câmara ali é feita de... Pra você ter uma ideia, a Câmara não tem outro gasto a não ser folha de pagamento. A Câmara só tem folha de pagamento. Não, que ela tenha o seu setor pessoal. Não, que ela tenha o seu setor administrativo, tudo bem. Sim, um corpo técnico mínimo. Sim. E esses podem ser concursados. Exatamente, mas ali a grande maioria é normal que seja todo mundo de confiança, porque então, nós estamos ali discutindo a questão política, né? Eu fico imaginando o vereador no seu gabinete, se for pegar um prédio aqui como o de Osasco, que é um cubículo, né? A Câmara de Osasco é um horror, que é uma vergonha para uma cidade do tamanho que é Osasco, tem um puxadinho, aliás, tem puxadinho mesmo aquilo lá. Sim. E entra ano, sai, vamos construir o novo prédio que deve ser aqui do outro lado do rio, aqui perto, que é o projeto, que é aqui perto aqui do estudo da rádio, inclusive, mas nunca sai do papel aquilo. E é um puxadinho mesmo, o vereador fica lá num 2x2. É complicado. E dividido por divisória ali, e os que não couberam naquele prédio vão para a casa vizinha que foi alugada e assim vai. Mas uma situação como essa, ali que tem uma divisória entre nós e o Jefferson ali que está operando o programa, e nós queremos falar alguma coisa em particular, e não dá. E você não sabe qual é a intenção desse funcionário que a direção da casa, que o administrativo alocou no seu gabinete. Então, exatamente. O vereador precisa de ter a sua trupe, ele precisa das pessoas em que ele confia plenamente, em que ele possa um dia se exacerbar, exagerar. Ele é um ser humano e ele precisa confiar plenamente nas pessoas. Isso vem com o tempo só. E até mesmo para quando for
fazer aquela discussão de estratégia política, de projetos políticos, porque na política tem pessoas boas, mas também tem pessoas ruins. Então o cara percebe que você está fazendo uma movimentação para um projeto que vai de encontro, que seja bom para a população, mas é contra os interesses de algum setor, ele já fica sabendo na íntegra antes de esse projeto nascer e se articula para que o projeto morra no ninho. Então, essa questão do grupo fechado, tem integridade, tem que ter. Dessa privacidade. Até a gente mesmo, de vez em quando, queremos conversar, a gente olha pro lado, ver se não tem alguém ouvindo, porque tem questão particular, né, gente? E aí, na política, isso é muito mais importante. E é assim, 50% do tempo que se fala de política, você tem que falar em reservado. Exatamente. Você não pode falar. O outro 50% tudo bem, mas você tem que ter o tempo do reservado. E eu não estava entendendo muito bem, porque quando você olha o perfil de uma Câmara como Carapicuíba, que tem quase 50% de comissionados, e vê o promotor de Itapevi pegando no pé para que tenha um comissionado só para o gabinete, o chefe de gabinete, entendeu? Mas ninguém. O resto tudo indicado. Aí eu fui perguntar pro Cláudio Bessa, perguntar pros amigos por que da onde vem essa orientação ainda. Para acabar com isso. Exatamente, de se apontar no orçamento da Câmara a necessidade de contratação e buscar essas contratações, justificar a abertura de concursos e não dar posse. Aí o promotor vê 4, 5 concursos parados e alguns já não tem mais validade, perderam prazo, já caducaram, né? Aí ele vai lá e mexe na cumbuca, ele vai lá e manda mesmo, e aí fica essa correria lá, que os vereadores todos preocupados lá, todos preocupados. É dinheiro público e dinheiro público jogado no lixo, né? Eu lembro que na gestão, quando o Teco era presidente da Câmara, em Itapevi, fez uma licitação para a alocação de veículos para os vereadores, né? Essa é a alocação dos veículos. Aí uma empresa desconhecida ganhou e não foi alugado nenhum carro. Aí você vê, o cara que é dono da empresa, ele gasta com o advogado, ele monta o projeto para poder concorrer à concorrência pública, ganha, e o cara não contrata nenhum carro dele para trabalhar. Então aí, de repente, é porque a empresa que era interessante ganhar não ganhou, então fica no ar essas coisas. E a mesma coisa no concurso, de repente, os primeiros colocados não era quem era que eles queriam que passasse, então não chama ninguém, então fica tudo isso no ar e o povo fica preocupado, e aí o promotor público também fica preocupado, né? E claro que alguém provocou o promotor para ele poder olhar para isso, e a gente também não pode esquecer também que lá no Ministério Público também existe comissionados, e muitos comissionados, né? Então tem que ver de perto esse negócio aí, tá muito embolado, a gente entende muito pouco da justiça no Brasil. Pelo que me explicaram, o problema de Itapevi foi a sequência de concursos abertos e muito poucos foram tomando posse. Então. E aí fica aquela situação, chega uma hora que o Ministério Público veio dar um murro na mesa e fala, vai ter que resolver agora. Exatamente. E aí, só que vem pressionando o presidente da casa, que vem fazendo desde o início do ano os cortes lá em relação aos comissionados, sem precarizar o atendimento, mas com certeza saibam vocês que os vereadores lá estão todos, né? Muito descontentes. Descontente é pouco, eu não arrumei um sinônimo aqui. Eu queria ter uma palavra, tem quatro letras, mas eu não vou dizer aqui, que no ar não pode falar. É um desrespeito. Mas eles estão bem bravos mesmo. São 5h36, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Não tá no jeito? Não tem giro? Como assim não tem giro? Então você me avisa a hora que tiver. Não. Você manda no programa aqui? Eu não quero falar com o Flávio agora. Manda o Flávio ligar daqui a pouco. Você me avisa então. Luciano Oliveira, você evidentemente, o que você acha, o que você pensa disso? Quando você vê essas distorções aí, uma Câmara Municipal, estou falando só aqui da região, e estou falando de 2 casas, eu não sei as outras. Uma tem uma porcentagem enorme de comissionados e a outra tem essa rigorosidade, quase zero, não sei quanto por cento hoje. A Câmara deve ter uns quase 200 funcionários e só vai ficar o quê? 40 comissionados? Acho que por aí. Eu penso assim, Ju, primeiro vamos na esfera federal, tem um monte de comissionados. Só o estado de São Paulo, o governo do estado, tem 10 mil cargos em comissão, né? E eu fico me perguntando às vezes, Ju, eu estou igual o Danger, que eu também não entendo, né? Quem manda no Brasil?
é a justiça, o judiciário? Porque o judiciário, ele já se envolveu em outras ocasiões também, na questão de eleição de vereadores, né? E eu me preocupo porque você está no Estado de Direito. Poder legislativo, executivo e judiciário. 3 poderes que vivem em harmonia. Mas sendo o poder judiciário, ele se envolve. E coisas que é importante para ele se envolver não se envolve. Eu concordo. Tem que pegar um concurso? Tem que cumprir o concurso. Mas aí fica o vereador. E o vereador? O vereador é eleito pelo povo. Como que eu sou um vereador, sou eleito pelo povo e de repente eu vou colocar uma pessoa que eu não conheço, né? Eu não sei quem é. Eu acho que aí está uma grande contradição. Eu acho que está na hora, eu vou até mais além. Antes de mexer com isso, deveria se mexer com a reforma do judiciário. O judiciário ele tem que fazer qual a função do judiciário? É legislar, é executar, é o quê, né? Eu me preocupo com isso. A questão do judiciário é punir os pobres e acariciar os ricos. É como diz a Bíblia, né? São os juízes bíblicos, que eles puniam os inocentes, os culpados ficam aí, né? Então é complicado. Eu acho que tem que se mexer, tem que mudar. O Ministério Público ele é importante? Ele é importante. Porém, né? Deveria atuar mais em outras áreas que ele não atua, infelizmente. Eu vou deixar claro aqui, antes de fazer o giro de notícias, que ninguém está defendendo o cargo comissionado, não. É óbvio que em excesso, isso vira uma mata que também é prejudicial à administração pública. Agora, eu estou dizendo dessa rigorosidade, que realmente é difícil de compreender. E dessa, como disse o Luciano, dessa constante intromissão de um poder na vida do outro. 5h39. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. O Dia do Professor foi marcado por várias homenagens na sessão ordinária de terça-feira, 15 de outubro. O vice-prefeito Flávio Azevedo Limas, que é professor e diretor da APOESP, foi homenageado e utilizou-se da tribuna no início da sessão para parabenizar a classe educadora. Outra professora de ofício, a vereadora Camila Godoy, também usou a tribuna parabenizando todos os profissionais da área. Por fim, o presidente da Câmara, Paulo Rogério de Almeida, o professor Paulinho, também usou a tribuna para lembrar que ser professor é um sacerdócio, uma missão que marca a vida de gerações. A Câmara aproveitou para homenagear a diretora da APAE de Itapevi, Benedita Morelli France, a professora Ditinha, que se dedica à arte de ensinar há mais de 40 anos. O prefeito de Pirapora do Bom Jesus, Gregório Malho, reuniu nesta quinta-feira com o secretário de Estado de Habitação, Silvio Torres, para tratar de soluções habitacionais para a cidade de Pirapora. Na ocasião, Silvio Torres apresentou as propostas do governo do estado para as políticas habitacionais dos municípios da região. Gregório apresentou 3 propostas que, se forem atendidas, podem render 312 casas populares para a cidade de Pirapora. Dentre as propostas apresentadas, o primeiro trata-se de assinatura do termo de adesão da cidade no programa Casa Paulista, onde o prefeito solicita 200 unidades populares. Na segunda proposta, o prefeito sugere que o governo do estado adquira da Caixa Econômica Federal, por meio da CDHU, as 112 casas do empreendimento Santa Cruz, localizado às margens da Estrada dos Romeiros. O empreendimento Santa Cruz encontra-se há 10 anos abandonado, enquanto famílias vivem em zona de risco na cidade. Na terceira proposta, o prefeito solicitou a inclusão de Pirapora no programa Cidade Legal, para a regularização fundiária, que fornece orientação e apoio técnico aos municípios para a regularização fundiária, para que os munícipes possam promover a regularização de núcleos habitacionais públicos ou privados. A Prefeitura de Osasco participará do importante edital Europe Aid 2013 para captar recursos de até 400 mil euros da União Europeia. O aporte tem investimento dos países do bloco e é direcionado exclusivamente para o financiamento de projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade social no Brasil. A entrada de Osasco no eixo global para a busca de recursos é um dos resultados do trabalho da Coordenadoria de Relações Internacionais, que participou em Brasília nos dias 23 e 24 de setembro da sessão de informação e do curso de elaboração de propostas de projetos organizados pela Delegação da União Europeia no Brasil.
A apresentação da proposta do projeto, que está em fase de elaboração por parte de equipe técnicas da Prefeitura de Osasco, deve acontecer no início de novembro. Se aprovada a proposta, deverá ser encaminhado o projeto detalhado até abril de 2014, com perspectiva de assinatura do convênio e repasse dos recursos em outubro de 2014. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Deixa eu colocar isso aqui, se eu não enxergo nada. São 5h43, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E estou aqui hoje com o Danger Soares, que é o nosso comentarista de política aqui no Jornal da Terra, que fala da política de Itapevi. E também com a Brenda Oliveira, que é presidente da União dos Estudantes de Itapevi. Obrigado aí, Danger. E também com o Luciano Oliveira, que é um ex-presidente da UEI e que é professor. E que agora, Luciano, nós vamos conversar com o Flávio Azevedo Limas, que você também conhece, vice-prefeito de Itapevi, diretor da POSP e também nosso comentarista, nosso colunista de educação aqui no Jornal da Terra. Flávio Azevedo Limas, uma boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Terra. Eu queria começar falando da situação dessa categoria F e O e da Lei Complementar 1093, que já vem há algum tempo uma fonte de polêmica entre o governo do estado e a POSP. Boa tarde, Rodrigo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Acho que o seu programa é um programa extremamente importante em todos os assuntos, mas principalmente nesse que eu quero abordar aqui, que é com relação à educação. Primeiro, eu queria lembrar que o sindicato, defende a investidura no emprego público de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, que é a investidura através do concurso público. É evidente que em alguns momentos você precisa promover algumas contratações para suprir algumas ausências de professores, no caso, e até que se faça concurso público. Desde 1985 até 4 anos atrás, então os professores eram contratados, os chamados ACTs, né, que é a admissão em caráter temporário, pela Lei 574. Né? Então era uma contratação que ela contrariava o dispositivo da Constituição Federal aprovada em 88. E de lá para cá, o governo do Estado de São Paulo, por seus diversos governos do Estado de São Paulo, deixou que esse número de contratações temporárias, muitas vezes, fosse até superiores aos concursos públicos, né? Então nós ficamos durante décadas aí com pouquíssimos concursos, né? Com o advento da Constituição de 88, né, o governo do Estado de São Paulo tentou estabelecer novos tipos de contratação, ou seja, uma certa precarização através de criando algumas categorias, que nós defendemos o trabalhador efetivo, de provimento efetivo. Porém, nós não podemos descartar outras formas também de contratação. Ou categoria F, são aqueles professores que não fizeram o concurso no tempo certo, mas que tinham um certo tempo de serviço no Estado, e quando houve a reforma da Previdência, então com o advento da reforma da Previdência, foi criado o SPPrev, então o SPPrev novo de Previdência do Estado de São Paulo. E esses professores, o chamado contratado pela Lei 500, né, os chamados ACTs, né, que é a contratação de caráter temporário, nós entendemos naquele momento que você não pode ser temporário com 15, 20 anos de serviço. E à época, nós conseguimos, através do ministro da Previdência, entender que mesmo essa contratação pela Lei 500 não poderia ser considerado temporário, ninguém é temporário por 10, 15 anos, que fosse considerado atividade de caráter permanente. Então quem estava na lei até aquela data, então foi colocado dentro de uma categoria F. Tinha uma certa estabilidade, porém o Estado ele começou a estabelecer provas para atribuição de aula. Então esses professores até 2007 que estavam na rede, então eles não mais seriam demitidos, mas seriam classificados através de uma prova. Muitos professores fizeram essas provas, muitos passaram. E quando passa, você não é obrigado mais a fazer a prova. Aí você concorre com os outros professores numa lista de classificação, né? Porém, o governo, a partir daí, ele criou o chamado categoria O,
que é mais precário ainda o tipo de contratação. Porque aí aquele professor admitido após a lei do SPPrev, né? Que aí praticamente a lei 500 deixou de existir. E como que é o categoria F, o categoria O? Então, categoria O, ele tinha um contrato de 1 ano, só que depois ele ficava 200 dias letivos, ou seja, 1 ano, sem poder voltar para a sala de aula. Isso é uma contradição, até porque nós não temos professor na rede, nós temos dificuldade de contratação de professores para a rede estadual. Tanto é que o governo agora está fazendo um concurso grande de quase 60 mil professores, né? Aí a última greve que nós fizemos, nós conseguimos algumas conquistas, e uma das conquistas foi o seguinte, foi a gente reduzir a duzentena para uma quarentena. Então apenas o professor ficaria 40 dias de contrato interrompido por conta de férias e recesso no final do ano. Bom, agora isso foi conseguido, Cláudio, a partir da intervenção de vocês, dos professores, através da APUESP, que exerceram pressão no governo do estado. E que aí só assim foi impossível encaminhar esse projeto de lei complementar, né? Essa lei 1093, ela coloca o seguinte: o professor categoria F não precisa mais fazer a prova, ele é classificado numa lista, até porque muitos deles já têm aí 10, 15 anos de serviço público, até 20 anos de serviço público. Então, para que você fazer uma prova, se na verdade ele vai ter que atribuir aula para esse professor? Então você leva esse professor muitas vezes a um constrangimento, tem que fazer concurso público. E o categoria O, que foi um grande avanço também, é o seguinte, acabou com o chamado 200 dias. Então ele tem um contrato interrompido por 40 dias, que é recesso, férias de final de ano, e depois ele pode reiniciar novamente esse contrato. E com algo que é importante, esse professor também, o do categoria O, ele tem direito, é uma luta nossa, ele vai passar a ter direito também à utilização do IANSP, ou seja, ser atendido pelo Hospital do Servidor Público Estadual. Então isso é um avanço importante, essa conquista. Nós conseguimos também com essa nossa mobilização, além dessa garantia de reduzir de 200 para 40 dias a interrupção do contrato do categoria O, o fim da prova para o professor categoria F, e também nós conseguimos barrar a privatização do IANSP, né, que é o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, ou seja, privatizar aquilo que foi adquirido com o dinheiro do trabalhador, que é um prédio importante numa área nobre de São Paulo, que fica no Ibirapuera. 5h49, Cláudio, essas mudanças já estão valendo ou ainda precisa passar pela sanção do governador? Esse projeto foi apresentado pelo governo do estado, né? Ele foi apresentado, né, pelo governo do estado de São Paulo. Então a Assembleia aprovou, mas foi a iniciativa de quem? Do secretário de Estado da Educação, através da luta dos professores. O fim da nossa greve, Rodrigo, foi exatamente porque o governo do Estado, através do secretário de Estado da Educação, ele acenou com essas possibilidades. Porque não é justo alguém trabalhar durante 1 ano e ficar 1 ano fora da sala de aula. Essas pessoas precisam sobreviver. E por uma razão simples, não só pela necessidade, mas pela necessidade que o Estado tem de contratar professores. Então o Estado ficaria sem professor. Nós temos em alguns lugares, por exemplo, em algumas escolas, que não tem professor, por exemplo, de física e química. É um grande problema. Então precisaria investir mais na educação, na formação, na valorização profissional, para que essas carreiras, né, sejam atraentes e para que nós possamos ter uma educação de qualidade no estado de São Paulo. Tá certo, Cláudio Azevedo Limas, muito obrigado pelas explicações. Espero o amigo aí na próxima sexta-feira, aqui no Jornal da Terra, sempre trazendo informações preciosas no setor de educação. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo, eu te agradeço, estou sempre à sua disposição. Eu acho que o tema da educação é um tema atual, né? As manifestações que houveram no mês de junho apontam para a necessidade da gente ter uma escola para todos, mas também que seja de qualidade. Um abraço e eu te agradeço novamente por essa oportunidade. São 5h52, nós aqui agradecemos. Cláudio Azevedo Limas, nosso especialista em educação, sempre trazendo aqui, colocando aqui as dificuldades que o professorado tem enfrentado na sua relação com o seu patrão, em especial a questão do professorado do Estado, que sempre vive essa luta constante para quebrar barreiras. Luciano, você está também há muito tempo na educação, conhece profundamente de tudo que o Cláudio acabou de falar,
quer complementar alguma coisa? A gente não tem muito mais tempo. É um tema, Rodrigo, que deve ser discutido, né? Especificamente. Mas a minha complementação é uma só. Professores, lutem, batalhem. Porque se todos tivessem abraçado a greve, teríamos acabado com a categoria O e todos seriam F. Porque não pode existir, isso também é uma briga do sindicato, o Flávio bem sabe disso, que não pode existir divisão. Professor é professor. Para encerrar, eu sou categoria F, PEB 1. Não posso virar PEB 2, não caio de categoria. O companheiro Danger tem o mesmo diploma que eu tenho também. E vai ser professor categoria O. É justo? Não é justo. Eu acho que o professor é professor, independentemente da sua categoria. Tem que acabar com isso. O que os separa que é o momento da contratação, é isso? O momento da contratação. Agora, os problemas são os mesmos. E mais uma coisa também, gente, pra encerrar, é importante falar isso. Categoria O só pode faltar 2 vezes a cada 2 anos. Mas você já tá pensando em faltar? Não, é verdade. 2 anos. E falta médica é só 2 atestados. Olha só. Quer dizer que se ele ficar, companheiro Danger, doente, 3 vezes no ano, tá fora da rede. Tá arruinado. É injusto. Mas o pessoal costuma dizer que o Estado é uma mãe, né? O pessoal fala, o Estado é uma mãe, mas essa mãe é muito ruim, viu? É uma mãe severa. Ô, Brenda, a gente tá mais uma vez acabando o programa, passa rápido, a gente senta aqui 5:01, quando olha falta 5:06. Queria agradecer a sua presença aqui e queria que você voltasse a dizer, o CONUBS acontece quando? O CONUBS ele vai acontecer nos dias 28, 29, 30 e 1 de novembro a 1 de dezembro. Aonde vai ser? Vai ser em Contagem, Minas Gerais. A gente tem umas lutas que, como o companheiro Luciano disse, infelizmente eu não passei por essa fase, eu não vi o que ele viu. Espero não ver, espero que essa nova geração do século XXI, brincadeira, Lu, que essa nova geração ela venha para lutar, ela venha para conquistar espaço realmente. Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu discordo. Eu costumo dizer que eu sou uma presidente mais branda, né? Às vezes a gente vai conversar numa escola, a diretora chega com trocentas pedras, e eu tenho um amigo que ele é diretor de cultura da UEI, que ele fala assim: a melhor maneira de você quebrar a ignorância de alguém ou a arrogância de alguém é sendo educado. Então a gente abaixa a cabeça, fala, a senhora tá certa, o senhor tá certo, mas a gente precisa achar uma via de mão dupla para que nós dois conseguimos andar. Precisa conversar. Então, o CONUBS é uma ferramenta que a gente tem que utilizar. E a UEI é um instrumento que a gente tem que ter parceria com todos. A gente não tinha alojamento, a gente não tinha o micro-ônibus, a gente não tinha o dinheiro de pagar o credenciamento. E a gente, com muita luta, com muito esforço, com muita articulação da minha diretoria, queria aqui até agradecer a Ariane, a Aline, o Robert, que foram pessoas que foram uma comissão que foi com a gente conversar e conseguimos essas coisas. Conseguiram os avanços. Então fica aí o meu agradecimento para você, Lobo, que deu essa oportunidade. Não, venha mais vezes. Sempre que o Danger vier aqui, suba lá no carro dele, venha para cá. Sempre muito bom saber como anda a movimentação de vocês lá. E sempre muito importante entender um pouco como em que nível estão os diálogos dos estudantes, em especial da UEI, dos estudantes de Itapevi. Muito obrigado, viu? Danger, acabou o programa, né? Esse pessoal aí tomou tudo fala mais tempo, que o... Entendeu? Fala mais come da cobra, né? Mas eu te trago um queijo de Minas. Por favor, hein? Vou cobrar, hein? 2. Vou cobrar. E traz também a goiabada cascão também. Rapaz. Danger Soares, muito obrigado mais uma vez. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar falando na rádio, sempre que possível, dando a minha pequena contribuição aqui. E queria também agradecer a todos os ouvintes da Rádio Terra. Uma boa tarde aí, bom começo de noite para todos. Tá certo, Luciano, para dar tchau só. Tchau mesmo. Gente, tchau, muito obrigado e até a próxima aí. Bom, está chegando meu amigo Ademir Laurentes e o Som do Sucesso. O Jornal da Terra está de volta na segunda-feira. Às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta, segunda-feira, 5 da tarde.